Oi, tudo bom? Eu e minhas amigas estamos fazendo um trabalho para nossa faculdade para comparar o sistema de saúde australiano e o sistema de saúde brasileiro quanto ao combate à Covid. Então, vem comigo. A Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ele foi descoberto em Wuhan, na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse seca, dificuldades respiratórias, dor de cabeça, perda do olfato e enfraquecimento do paladar. Uma das principais consequências da Covid-19 é a insuficiência respiratória progressiva, que faz danos nos alvéolos, impossibilitando o sangue de ser oxigenado. A doença pode durar até 5 semanas, mas varia de pessoa para pessoa. Já a forma de transmissão é por partículas do vírus presentes na saliva de pessoas infectadas. E você me pergunta, como é que isso transfere para outra pessoa? Basicamente, esses vírusinhos são ingeridos ou respirados por outras pessoas. E assim eles contraem o vírus. Pessoas saudáveis contraem o vírus. Depois desse período, a pessoa pode ou não apresentar sintomas em até 14 dias. Tá, e a ciência conseguiu achar um tratamento que funcionasse para matar o vírus? A resposta é não, não temos. Apenas a gente tem vacinas que são muito eficazes e funcionam para prevenir, diminuir a letalidade do vírus e diminuir a incidência de sintomas, deixar eles menos graves. E temos tratamentos para os sintomas. Além disso, a gente tem a prevenção, que acho que todo mundo nesse período sabe. Lavar bem as mãos, usar máscara sempre sobre o nariz e a boca, nunca sobre os olhos ou deixar na cabeça. Lavar a mão. Não disse lavar a mão? Já disse lavar a mão. Mas usar álcool gel. E ficar. Se você apresentar algum sintoma gripal, fica em casa, pelo amor de Deus. Recentemente, está sendo analisada uma série de sintomas causados pela Covid-19, que são desenvolvidos durante ou após a contração da doença e eles duram de 12 semanas para cima. Eles não têm relação nenhuma com outro diagnóstico e podem incluir cansaço, tontura, febre, suor excessivo, queda de cabelo, problemas da pele como manchas e erupções cutâneas, sintomas respiratórios do sistema gastrointestinal e consequências psicológicas e neurológicas, além dos danos cardíacos. Sobre a Covid é isso, então até daqui a pouco. A Austrália é um país que possui um sistema misto de saúde, onde aquele que é como um SUS daqui, gratuito e universal, se chama Medicare. É um tipo de sistema que já existe em outros países, por exemplo, o Canadá, onde esse sistema foi inspirado, principalmente. Apesar de ser considerado público, esse sistema não cobre absolutamente todas as coisas. Um exemplo são os serviços de odontologia, a maioria deles, fisioterapia, oftalmologista ou até mesmo de ambulância. Esse último é definido por cada estado a cobrança ou atendimento. As coisas que são cobertas pelo sistema são colocadas dentro de uma lista que é feita junto ao governo e ao conselho médico, onde a pessoa que é o paciente público vai ter um desconto parcialmente, chegando a 85% ou 100%. Dentro do Medicare, existem vários programas de subsídio. Um deles é o da farmácia, onde também existe uma lista que define os remédios que vão ter algum desconto que torna o preço razoável ou simplesmente simbólico para a pessoa. O outro é voltado para a saúde mental, onde são oferecidos 10 sessões grátis de terapia, seja individual ou grupal, e após isso, um desconto para continuar esse tratamento. Para se ter acesso a todos esses sistemas, o paciente, o cidadão, deve ter um cartão, que é o cartão do Medicare, que o torna o paciente público e também dá a ele acesso a uma saúde de forma limitada em outros países que fazem parte do RHCA. Fora isso, diante desse sistema, como que a Austrália lidou com a pandemia? Então, em 2019 ela já tinha... A população em si já não estava certa de muitas coisas, porque elas enfrentavam grandes desastres naturais.
Em 25 de janeiro de 2020 veio o primeiro caso de Covid na Austrália, que só tornou o medo da população maior. E com isso, a medida que eles tomaram foi a mesma adotada pela China, a Zero Covid, que veio a ser chamada de Fortaleza Australiana, que restringia a entrada de estrangeiros, fechava fronteiras estaduais após alguns casos. Fora isso, também tiveram lockdowns muito extensos, com alguns está chegando até um ano quase, porque eram definidos tanto o início quanto o fim pelos estados. Graças a medidas adotadas pela Austrália, elas frearam muito a infecção, as mortes e o vírus em si. Contudo, era uma medida muito severa, porque a população vivia trancada, enquanto outros países conviviam com o vírus. Graças a isso, também gerou fortes reações negativas na economia e na saúde mental da população, claramente. Diante disso, quando as novas variantes começaram a surgir, discussões sobre a medida começaram a ser levantadas, que ela não era mais eficaz, que ela não funcionava e não era mais viável nem financeiramente. Principalmente porque os lockdowns começaram a voltar logo depois das variantes. E por isso, o primeiro-ministro decidiu que não era a hora mais de ficar trancado, e sim começar a viver com essa doença. Com a vacinação, claramente. Por isso, no final de 2021, ondas de incentivo à vacinação se iniciaram no país. Apesar de ter sido ótima, rápida, ela não atingiu os objetivos esperados, o que forçou decisões dos estados, não de maneira federal, a tornar obrigatório a vacinação para os trabalhadores e a limitação de entrada em vários lugares para aquelas que não tinham as vacinas. Essa decisão gerou claramente revolta daqueles que não queriam se vacinar, ondas de protestos, mas a Austrália finalmente atingiu mais de 80% acima dos 16 anos com todas as vacinas, o que possibilitou a reabertura das fronteiras em 7 de fevereiro desse ano. Isso foi feito tanto para ajudar a economia quanto para finalmente se sentir um pouco mais livres do vírus. Vou falar um pouco sobre o sistema de saúde do Brasil, brasileiro, que é o SUS. O SUS, amado por muitos, odiado por muitos também, ele é muito útil, porque além de gratuito, ele atende estrangeiros. Então, ele também é super acessível, porque é gratuito. Então, o SUS surge a partir da assinatura da Constituição Federal Brasileira, em 1988, que afirma que saúde é um dever do Estado e direito de todos. Não é nessa ordem. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Também temos como forte a vacinação, que na verdade é uma campanha de prevenção. Esse é o foco do Brasil. Esse é o foco, é campanha de prevenção. São vacinações. Isso previne inúmeras doenças, sabe? E como a vacinação é gratuita, qualquer pessoa consegue ter acesso à vacinação. Porque qualquer UBS é Unidade Básica de Saúde, pode estar lá e você consegue ter vacina, ser vacinado. Não precisa pagar, tem fácil acesso, porque a maioria das cidades, assim, da UBS, elas são em bairro. Inclusive, 91,54% da população brasileira é vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Também é uma das melhores campanhas de vacinação. Alguns programas que o SUS apresenta. Então, entre eles temos a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Então, lá atende desde casos de acidente de trânsito, como diagnóstico de dengue, por exemplo. Daí é tratado lá. Também temos a UBS, Unidade Básica de Saúde, como eu citei anteriormente. São conhecidos também como postinhos, e geralmente é em cada bairro, ou quando não é em cada bairro, se a cidade é muito pequena,
ela está em bairros meio que populares, sabe? Mas a maioria dos casos é em todos os bairros. Também temos o SAMU, e o SAMU é o serviço de atendimento móvel de urgência, e ele que leva os pacientes para a UPA, entendeu? É da rede pública e gratuita. Então, meio que leva pacientes que não têm acesso a uma unidade perto. Perto não, acessível, né? Da cidade. Por exemplo, qualquer pessoa pode ser atendida em qualquer um desses programas gratuitamente. Então, qualquer pessoa, tipo, tanto estrangeira e tal, não vai ter multa, um custo a mais. E assim finalizo o sistema de saúde brasileiro. 26 de fevereiro de 2020, teve o primeiro caso de Covid-19 aqui no país. E depois disso não teve muita audiência esse fato. E continuou a ideia de carnaval, ajudando a proliferação mais rápida do vírus aqui no país. E como vinham estrangeiros, saíam pessoas, voltavam, acabou contaminando bastante pessoas aqui. E as medidas preventivas após esse acontecimento, depois que viram que o número de casos estava crescendo e o número de mortes também estavam vindo, eles optaram por medidas preventivas. Então, distanciamento social, quarentena, uso de máscara, álcool em gel, evitar lugares muito cheios. Então as escolas fecharam, então começou o ensino à distância. Não, mercados não pararam porque eram lugares essenciais, então farmácias, mercados, hospitais, entre outros, não fecharam. Alguns setores fecharam para ter foco só em Covid-19 porque os casos estavam crescendo muito. Como era algo novo tanto no Brasil como no mundo, as pessoas não sabiam como reagir, como realmente era a proliferação, eles preferiram aumentar a equipe da área da saúde. Então eles convidaram eles recrutaram médicos de Cuba e médicos de outras partes para vir para cá, para prestar serviço, para ajudar o país. Depois dessa fase, né, de pane, teve a parte da negação da vacina, que começou a defender medicação de verme. E como o governo é uma parte muito influenciável perante o povo, né? Porque quando se fala de governo, né, é o que representa a população. E tudo bem ter comprado esses remédios, ter investido neles no começo da pandemia. Por quê? Porque ninguém sabia como resolver. Mas depois que surgiu as vacinas, ele continuou na ideia de que aquele caminho era o certo e a vacina não, na hora certa. Mas como o Brasil, desde muitos anos atrás, a campanha de vacinação é forte, isso meio que foi vencido e a campanha de vacinação foi um estouro e alcançou uma das maiores campanhas. O Brasil ficou em terceiro lugar em número de casos do Covid, ficando atrás da Índia. O Brasil meio que não reagiu tão bem como deveria, por causa da desinformação, e que a política não influencie na área da saúde, principalmente. Porque sem saúde, o país todo é danificado. É isso que eu tenho para falar sobre como o Brasil reagiu, resumidamente falando.